Irmão, nós vamos então falar da mensagem da Palavra de Deus, mas antes eu quero fazer um convite para você. Sexta-feira que vem, na quinta-feira, nós vamos ter início nas congregações da Árvore Grande, do Morumbi, da vereador Vitorino Rigotti e lá do Santo Ivo, na quinta-feira. E na sexta-feira, aqui na Igreja Sede, a campanha 7 Semanas de Milagres. 7 Semanas de Milagres. Nós vamos entregar para vocês, no primeiro dia, na sexta-feira, um folheto para você, com várias coisas ali, você vai marcar, porque qual é o propósito, qual é o objetivo da sua campanha, né? E você vai trazer, e vai colocar aqui na frente, nós vamos ter algo aqui para receber esses envelopes, nós vamos colocar ali. Você não precisa colocar o seu nome, não precisa colocar nada. Você vai assinalar apenas o que você está pedindo, que está buscando do Senhor, e vai colocar ali, e nós vamos começar a orar, nós vamos clamar, nós vamos bater, e a porta vai nos ser aberta em nome de Jesus com as bênçãos do Senhor. Porque Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, na sexta-feira. Lembrando que no domingo que vem, é o segundo domingo do mês, e nós teremos também a Santa Ceia, às 8h30 da manhã, e também às 18 horas. Irmãos, você sabe que dos 12 discípulos que foram chamados pelo Senhor, e que o Senhor tinha o propósito, como teve e como realizou, que eles se tornassem discípulos e se tornassem apóstolos, fizessem mais discípulos. E desses 12 homens, apenas dois não foram martirizados. Todos os demais morreram martirizados. André morreu na cruz de Santo André, né? Que é o símbolo da cidade de Santo André, né? A morte de Tomé, de André, irmão de Pedro. Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Muitos foram decapitados. Dois deles, Judas Iscariote, se enforcou, se suicidou. E João, o apóstolo João, ele teve uma morte natural, o único que teve uma morte natural. E dos 12 homens que foram escolhidos pelo Senhor, somente João teve a intimidade de encostar o seu peito, a sua cabeça no peito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E João, ele era uma pessoa muito pacienciosa, muito tranquila, né? Ele não era uma pessoa afoita, totalmente contrário de Pedro. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu uma revelação a João. Essa revelação que nosso Senhor Jesus Cristo deu a João, deu para se cumprir uma profecia que o próprio Senhor Jesus Cristo tinha pronunciado quando o Senhor foi preso, né? E muitos dos seus discípulos disseram: não, ninguém vai te trair, ninguém vai te abandonar, ninguém vai te deixar. Mas o Senhor Jesus Cristo havia dito que isso haveria de acontecer, porque isso já era uma profecia do Velho Testamento, né? Ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então aqueles 12 homens, ou 11 agora, né? Quando o Senhor Jesus Cristo foi preso, eles se dispersaram. A única pessoa que acompanhou o Senhor Jesus Cristo até a cruz, né, foi esse João e Maria, mãe de Jesus, que estavam ali vendo o Senhor sendo crucificado. E quando o Senhor morreu, depois de 3 dias ele ressuscitou, então ele foi atrás de todos aqueles que o haviam deixado, porque eles deixaram por uma decepção. Eles acreditavam que o Messias que viria estabelecer o reino de Deus seria um homem que estabeleceria o reino de Deus através da força. Levantaria um exército enorme, revolucionários, e invadiriam lá e libertariam
o povo judeu das mãos do governo romano. Mas não foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Nosso Senhor até disse assim: quando disserem para você, eis o rei ali, eis o Senhor ali, não acredite, porque não vai ser assim. Porque ele disse assim que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, então nós o aceitamos como o Rei da nossa vida, como o Senhor da nossa vida. Então, o reino de Deus é estabelecido dentro de nós, dentro de cada um de nós. E nosso Senhor, então, foi restaurar a comunhão àquele que eles haviam escolhido. Porque as escolhas do Senhor, elas são sem arrependimento. O Senhor não se arrepende de escolher aquele que amanhã o abandona. Ele escolheu certo, na hora certa, mas a pessoa, ela própria, faz o seu destino, faz o seu caminho, faz o que ela quer, escolhe o que ela quer para a vida. Mas que Ele a escolheu, e prova disso é que Ele se deu a conhecer essa pessoa, se revelou a essa pessoa. E então, Ele encontra com Pedro, e Ele então fala para Pedro: Pedro, você me ama de verdade? E Pedro fala: o senhor sabe que eu te amo. Então o Senhor fala: apacenta os meus cordeiros, né? Então o Senhor estava renovando, né, Pedro, a posição para a qual Deus o havia escolhido, e o Senhor o estava capacitando para exercer aquilo que o Senhor havia sonhado, realizado, feito para Pedro, para através de Pedro então abençoar outras tantas pessoas. E quando o Senhor estava conversando com Pedro, João estava se aproximando, e ao se aproximar João, Pedro perguntou para o Senhor: e esse aí, o que vai ser desse aí? Aí o Senhor Jesus Cristo disse: olha, se eu quero que ele venha até que eu volte, o que é que você tem a ver com isso? Cuida você do seu ministério, cuida você daquilo para que eu te escolhi, e cada um dá conta de si mesmo diante de Deus. Então, se eu quero que João fique até que eu volte, e a partir daquele momento, teve uma interpretação errada daquilo que Jesus Cristo havia falado. As pessoas interpretaram erroneamente e começaram a dizer que Jesus ia voltar antes de João morrer, mas não foi isso que Jesus Cristo quis dizer. Jesus Cristo quis dizer que Ele daria a João a capacidade de conhecer todas as coisas que haveriam de suceder, que haveriam de acontecer. E isso se deu através de uma revelação. Você se lembra daqueles 3 homens que foram lançados na fornalha ardente? Se lembra do fato de você ler na Bíblia, né? Então, daqueles 3 homens que foram lançados dentro da fornalha ardente, né? E que posteriormente tinha um 4º homem na fornalha, o 4º homem que estava ali. A fornalha estava tão aquecida, que as pessoas que lançaram aqueles 3 homens dentro da fornalha morreram queimadas. Mas aqueles 3 homens tiveram a proteção de um 4º que se aproximou e que adentrou na fornalha com eles, e o fogo não os consumiu, o fogo não os queimou, porque Deus estava presente junto a eles ali. João, o evangelista, não é João Batista. João, o evangelista. João Batista não escreveu nada. João, o evangelista, ele foi banido para a ilha de Pátimos. Por quê? A Bíblia fala que foi por causa da pregação da palavra. Sabe aquela pessoa chata? Que você fala com ele, você pode gritar com ele, mas se ele tem algo para realizar, algo para fazer, ele nem te dá ouvido, ele vai fazer aquilo que está na mente dele fazer. E João havia recebido uma ordem do Senhor Jesus Cristo, que era para ele pregar o Evangelho. Então, ele estava pregando o Evangelho. Tentaram pará-lo de todas as formas, até mesmo o imperador mandou que ele fosse lançado por 2 vezes, dentro de um tambor de óleo fervendo. Mas aquilo não fez nada contra a vida dele. Da mesma forma que o fogo não queimou aqueles 3 homens dentro da fornalha. Não fez nada, por quê? Porque aquilo que Deus tinha para fazer com João não havia se encerrado ainda. A profecia do Senhor Jesus não havia se cumprido. E a Bíblia fala que o Senhor vela pela palavra dele, e com a palavra dele ele protege, ele guarda, ele abençoa, até que a palavra dele tenha pleno
plena realização. Plena realização. Então, João, ele foi banido lá para a ilha de Patmos, uma ilha lá na Grécia. Agora, lá na Grécia, João já estava com a idade um tanto quanto avançada, ele estava lá, e ele sozinho lá na ilha de Patmos, banido na ilha de Patmos. Então foi o momento certo onde o Senhor Jesus Cristo foi cumprir na vida de João aquilo que ele havia falado há 40 anos atrás, quando ele ressuscitou dentre os mortos, quando disse, se eu quero que ele venha, se eu quero que ele fique até que eu venha. Então o Senhor estaria revelando para João como é que seria a volta do Senhor Jesus. Uma revelação que o Senhor estava dando para João, e que hoje, graças a Deus, nós temos o conhecimento dessa revelação, porque João, ele escreveu o que estava para acontecer. E quando João está lá, e ele recebe a revelação, o início da revelação, e aí o Senhor se apresenta a ele e pede algo para ele. O que ele pede? Pede que ele escreva 7 cartas a 7 igrejas lá na Ásia Menor, lá onde hoje é a Turquia. Hoje é a Turquia, lá ela é a Ásia Menor, e lá então havia 7 igrejas, e essas 7 igrejas estão descritas no Apocalipse, né? Vou ver se eu consigo lembrar aqui de cabeça, mas eu acho que não, vou ter que ler. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas. Havia essas 7 igrejas lá já estabelecidas. E essas 7 igrejas, irmão, o Senhor ordenou que João escrevesse. Ele disse, inicia assim: e ao anjo que está na igreja de Filadélfia escreve, e ao anjo que está na igreja de Laodiceia escreve, e ao anjo. Então o Senhor Jesus Cristo estava revelando a João, para João escrever ao anjo. Mas espera aí, ele não estaria falando de anjo celestial, porque se fosse um anjo em espírito, né, o Senhor não ia falar para João falar para o anjo, o Senhor mesmo falaria para o anjo. Então aquilo que o Senhor estava mandando ele fazer era para a liderança que estava na igreja, aquele que o Senhor havia escolhido para poder ensinar, para poder transmitir às pessoas. E João escreve aquelas 7 cartas, e aquelas 7 igrejas simbolizam o seguinte: a situação que aquelas igrejas se encontravam, é a situação das igrejas no mundo em todas as eras, e será a situação das igrejas até o arrebatamento. Até o arrebatamento. E em uma dessas igrejas, na igreja de Esmirna, no capítulo de número 2, versículo de número 10, quero ler aqui com você, ou então você apenas me acompanhe. O Senhor estava alertando aquela igreja o que ela haveria de passar, o que ela haveria de sofrer. E Jesus fala assim para João: João, escreve: ao anjo da igreja Esmirna escreva, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Versículo 10. Não tenhas medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Uma recomendação agora. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Então no capítulo 2, versículo de número 10, o Senhor está fazendo uma recomendação àquela igreja: ser fiel até a morte. Quando ele está falando isso, amado, está falando da possibilidade de alguns irmãos daquela igreja
sofreram uma situação tamanha, como sofreram os nossos irmãos, os cristãos, quando eles eram presos e eram lançados no Coliseu Romano, para que as bestas feras, para que os leões os devorassem, e aquilo era um espetáculo para todos quantos ali estavam. Mas quando diz ser fiel até a morte, não está dizendo apenas que poderia ter a possibilidade de você morrer por causa do amor a Cristo. Mas ser fiel até a morte também está dizendo que nós recebemos do Senhor uma chamada para uma caminhada. Recebemos do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo não chamou nenhum de nós errado. Não chamou. Ele não se enganou em me chamar. Ele não se enganou em te chamar. Nenhum de nós. E o chamado do Senhor, amado irmão, é um chamado que vai demandar momentos em que o Senhor vai trabalhar a nossa vida, nos fortalecendo para nós suportarmos as situações contrárias, tentações, privações, problemas que nós vamos enfrentar durante a nossa caminhada cristã. Então Ele está chamando a nossa atenção para sermos fiéis até a morte. Não que sejamos lançados para leões nos comer, não que seremos martirizados. Isso não quer dizer que não aconteça com a igreja cristã em algumas partes do mundo, aconteça, mas não há perigo disso aqui entre nós. Mas o que está falando aqui é para a gente continuar sendo fiel até o último dia nosso. Até o último dia nosso. Continuar sendo fiel ao Senhor, não deixar o Senhor, não abandonar o Senhor. Por quê? Porque Jesus se apresentou para eles: olha, eu sou o primeiro e sou o último. Não tenha medo, eu estou com vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou fortalecer vocês, a minha presença vos acompanhará. Então, Ele estava chamando a atenção daquela igreja, pelas coisas, alertando-as pelas coisas que ela haveria de passar, e para que ela tivesse firmeza de propósito. O Senhor Jesus Cristo não me chamou para andar 1 ano com Ele e abandoná-lo. Não me chamou para andar 2 anos com Ele e deixá-lo. Não me chamou para andar 3 anos com Ele e me afastar. Não me chamou para, diante de algumas lutas, quer saber uma coisa? Eu não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de Jesus, não quero saber de absolutamente nada. Ele não nos chamou para isso, para desistirmos na caminhada. Porque quem desiste na caminhada não alcança, não chega ao fim proposto, não chega ao fim para qual Deus chamou, qual Deus escolheu, não chega. Então o Senhor está dizendo o seguinte, que ao vencedor, jamais Ele vai arriscar o nome dessa pessoa do livro da vida. Irmãos, olha o que eu quero dizer para você. Para você ser vencedor de uma coisa, tem que ter uma disputa. Tem que ter uma luta. Tem que ter uma guerra. Tem que ter uma guerra. E a gente vive em guerra. A gente vive em guerra. Por quê? Porque aparecem milhões de coisas para nos tirar da presença de Deus, nos afastar da presença de Deus. Milhões de coisas, muitas e muitas coisas. Tem pessoas que adoram criticar, mas elas não gostam de ser criticadas. Não é verdade? Tem pessoa que ama criticar, ama falar, ama criticar, mas não aguenta nenhuma crítica. Se você não aguenta a crítica, não critique os outros. Não é assim? Porque muitas vezes a gente dá tanta atenção para a crítica que a gente começa a conduzir a nossa vida, não por aquilo que Deus quer de nós, mas por aquilo que falam de nós. Nós tentamos não desagradar aquela pessoa que acha que nós não estamos no caminho de Deus. E, consequentemente, a gente tem a tendência de deixar e abandonar e afastar desse caminho. Agora, eu quero dizer para você, amado irmão, sobre a palavra fiel na Bíblia, e eu quero mencionar para você onde essa palavra fiel se encaixa.
Lá no capítulo 7, versículo 2 de Neemias, e você sabe que Neemias, ele foi o copeiro do rei Artaxerxes, né? E ele tinha uma preocupação, ele estava muito distante da terra dele, estava muito distante de Jerusalém. E ele tinha uma preocupação tão grande com Jerusalém, tão grande com os seus familiares que lá ficaram, e que ele queria ter notícia, mas por ser muito longe, muito distante, ninguém levava nenhum tipo de comunicação para ele. Ninguém levava nenhum tipo de comunicação. Até que o irmão dele, chamado Anani, chegou lá e falou para ele: olha, a cidade está dessa forma assim, ó, os muros estão todos, os portais, os muros, as portas estão todas queimadas, parte do muro está rachada, está abandonado, está... E ele então começa a se preocupar com aquela situação, e ele vai diante de Deus com aquela preocupação, e Deus então começa a tocar na vida dele para que ele se levante e vá reconstruir os muros, renovar. E quando ele faz isso, e Deus o orienta como ele deve fazer, Deus coopera com ele naquilo que ele vai fazer, porque aquilo era da vontade de Deus, e Deus estava esperando uma pessoa para se incomodar com aquela situação, para não se conformar, porque Deus não queria aquilo para o povo, mas o povo estava conformado com aquilo, e o povo não fazia nada para mudar a situação, né? Às vezes é assim, né? A gente não está conformado com a coisa, mas não estamos nem aí com aquilo lá, a gente não faz absolutamente nada para mudar aquela situação, então ela vai ficar do mesmo jeito. Mas ele não, quando ele recebeu a notícia, o que ele fez? Ele foi orar, ele foi buscar a presença de Deus, e Deus então o incomodou, e ele foi reconstruir, e quando estava reconstruindo tudo e reconstruiu, então ele dividiu, ele como governador geral, ele dividiu os pontos, e ele escolheu o irmão dele, que era um homem fiel, e que era um homem temente a Deus, para tomar conta de uma certa região. E ele levantou um homem também chamado Ananias. E por que ele levantou esse homem chamado Ananias? Por causa dos adjetivos que esse homem tinha. Pois Ananias... Hanani era o irmão de Neemias, e Ananias era aquele que foi escolhido para estar junto com o irmão. Pois Ananias era íntegro e temia a Deus, mais do que a maioria dos homens. Então, ele escolheu aquele homem por causa da integridade dele, porque ele era um homem que tinha um temor muito profundo com Deus. Temor que eu digo é reverência. Não era ter medo do Senhor, e muitas vezes pessoas que têm medo do Senhor, eles se afastam para não ouvir a palavra de Deus, porque têm medo daquilo que eles vão ouvir. Mas esse homem, ele não tinha medo, ele tinha reverência com Deus, respeito com Deus, reverência e respeito, sabe, irmãos? Reverência e respeito. E ele então foi escolhido por isso. Ele era um homem íntegro e fiel, íntegro, e temia a Deus mais do que qualquer outro homem. Eu quero falar também para você, irmão, talvez a gente tenha aí uma... Você sabe que tudo o que aconteceu com José, Deus tinha um propósito. Logicamente que por várias situações sucederam para que José fosse barrado, para que o propósito de Deus não se cumprisse na vida dele se tornar o governador do Egito. Mas quando ele foi vendido pelos irmãos dele, para aquela carruagem de ismaelitas que levou lá, ele foi comprado como escravo, e o levou lá para o Egito como escravo, ele estava lá sendo apresentado para os compradores, né? E José então foi vendido para Potifar, um general dos exércitos de Faraó. Potifar levou José para a casa dele, levou José para a casa dele. Quando Potifar levou José para a casa dele, né? Potifar notou uma coisa.
notou a fidelidade e a integridade daquele homem. E com isso, ele foi passando mais e mais responsabilidades a José. Foi passando mais e mais responsabilidade a José. José passou a ser o governante da casa dele. E tudo lhe era permitido fazer na casa de Potifar, porque Potifar passou essa autoridade, deu essa autoridade a ele. Mas, irmãos, veja bem o que fala no capítulo 39, versículo 9 do livro de Gênesis. Presta atenção numa coisa que eu quero explanar aqui com você. Presta atenção. José falando: ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, Potifar, nada negou para José, a não ser a senhora, porque era a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer tão perverso pecado contra Deus? Por que ele falou isso? Porque a esposa de Potifar ficou de olho nele. Talvez ela tivesse ficado de olho em muitas outras pessoas, e conquistar a esposa de Potifar era um troféu para muitos homens. Mas José, ele punha a fidelidade dele acima de Deus e a fidelidade dele para com aquele que deu essa autoridade para ele. Então havia uma linha traçada. Até aqui, José, você pode ir, mas você não pode passar daqui. Você não pode. Você não pode passar daqui. Irmão, presta atenção que eu vou falar para você. Às vezes você está num trabalho e o seu patrão confia algo para você, mas tem um limite. Tem um limite, não ultrapasse aquilo não. Às vezes ele confia a você muitas coisas. Se ele confiou a você muitas coisas, seja fiel naquilo que ele está te confiando. Não ultrapasse aquilo ali. Não ultrapasse. Ainda que você possa sofrer injustiça pela sua lealdade, pela sua fidelidade, mas mantenha a tua consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Você se lembra que o Senhor Deus colocou uma linha para Adão e Eva: podem comer o que vocês quiserem aqui, mas isso aqui eu não quero que vocês toquem na mão. Era uma linha. Era uma linha traçada. Vocês podem tudo isso, menos isso aqui. E às vezes, irmão, nós estamos trabalhando no local, no lugar, a pessoa confia para nós, e às vezes confia até coisas de muita responsabilidade. E às vezes a gente vê nas coisas de muita responsabilidade, pela autoridade que nós recebemos, facilidade até em fazer alguma coisa errada. Sabe? Fazer até alguma coisa errada. Fazer até alguma coisa errada. E é um perigo isso. Porque às vezes a coisa errada que a pessoa faz, ela não faz prejudicando só a si, ela faz prejudicando muitas outras pessoas. Muitas outras pessoas. Não tudo me é permitido aqui, mas eu não posso ultrapassar porque eu seria um homem infiel, e além de perverter, além de eu quebrar a responsabilidade da pessoa que passou isso para mim, eu vou estar provocando um grande pecado contra Deus. Grande pecado contra Deus. Posso contar um testemunho para você? Você sabe, que muitos anos atrás, a gente estava falando aqui do Juarez, né, 40 e poucos anos, mais ou menos essa data, quando a gente estava aqui, a gente não tinha uma situação assim tranquila, não tinha.
né? Então, a gente começou a evangelizar uma moça, naquela época ela era moça, e ela tinha assim a conduta dela um tanto quanto duvidosa na área moral, sabe? E a gente começou a evangelizar, e na igreja nós falamos dos irmãos, né? Sobre oferta, sobre dízimo. E aquela moça, ela vendia o corpo. E ela falou assim: eu posso tirar do dinheiro de prostituição para dizimar na igreja? Eu falei: que é isso? Acho que não. Não é um trabalho lícito. Não pode, não. Não pode, porque você vai colocar em Deus e Deus não vai aceitar. Aí, às vezes, irmão, a pessoa engana os outros, tem o lucro que quer ofertar na igreja. Às vezes a pessoa desvia alguma coisa e quer ofertar, achando que Jesus está tudo legal, está tudo certo, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Não está não. Não está não. As coisas que iam oferecer ao Senhor, os animais que as pessoas ofereciam ao Senhor, aqueles animais eram escolhidos, não podia ter defeito nenhum. Como que você vai ofertar a Deus algo duvidoso? Como que você vai ofertar a Deus ou dizimar a Deus alguma coisa que não é lícita? Como? Você não está fazendo para Deus. Você está tentando fazer alguma coisa para você mesmo. Para você mesmo. Então, irmão, você está trabalhando, você está num cargo de confiança, seja fiel. Tem o limite, não ultrapasse o limite. Vem muita coisa na minha mão, eu posso até desviar isso aqui, que ninguém vai perceber. Não faça isso não, irmão. Não faça isso. Porque a Bíblia fala que aquele que nasceu de novo, se roubava, não rouba mais. Se prostituía, não faça mais. Se enganava, se mentia, não faça mais. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós vemos na Bíblia também, irmão, o dever de sermos fiéis aos nossos amigos. Nosso amigo. Você sabe que você nunca vai ser traído por pessoas que são teus inimigos declarados. Você vai ser traído pelos seus amigos. Não é verdade? Se é o teu amigo, aquilo que ele vai fazer não é uma traição contra você, não tem amizade com você, não é o teu amigo. Não é. Mas você é atraído por seus amigos, Por isso, nunca deixe, porque hoje alguém pode ser muito seu amigo, e por ser muito seu amigo, você pode falar coisas para essa pessoa, revelar coisas para essa pessoa, que não é devido você revelar, é coisa tua, pessoal. E que no amanhã, se você tiver qualquer desarmonia com essa pessoa poderá usar aquilo que você falou para ela contra você mesmo. Contra você mesmo. Você sabe que Saul tinha um filho chamado Jonatas. E Davi, ele teve uma conversa com Saul e com Jonatas, e Saul se agradou tanto de Davi, que não permitiu que Davi voltasse para a casa de seu pai, mas que ficasse ali. E Davi e Jonas, eles tiveram uma tão forte amizade, está escrito assim, depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi,
pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestido e o deu a Davi, com a sua túnica, até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Então Jonatas, filho do rei, vestiu Davi com aquilo que era dele, demonstrando a amizade, o acordo de amizade. Acordo de amizade. Sabe, irmão, a gente tem que considerar muito os nossos amigos, não é verdade? Mas nós não podemos ser coniventes com os nossos amigos se eles estiverem fazendo coisas erradas. Porque o amigo verdadeiro não é aquele que vê a transgressão e a encobre. Mas amigo é aquele que vê a transgressão e fala com o amigo: olha, pare de fazer isso, pare de ter essa atitude, pare de fazer isso. Porque você não está sendo inimigo dele por alertá-lo daquilo que você está enxergando, mas você está sendo amigo dele para avisá-lo daquilo que poderá acontecer com as atitudes e com a conduta dele. Esse é o amigo que avisa. Então, se você tem um amigo que você ama, que você respeita, e se você está olhando, primeira coisa, não se deixe levar para atitudes dele. Segunda coisa, avise ele. Fala para ele. Conversa com ele. Faz ele enxergar o que está enxergando. Amém? Aline, agora que eu vi você aí que eu lembrei, filha. Vem sentar aqui na frente, porque eu vendo você aqui na frente, eu vou lembrar. Agora você fica aí até escondidinha aí. É que ela ia ler um poema aqui dos dias ela e o Enzo, né? Mas ela está lá atrás assim, eu nem está aqui escrito, nem agora que eu bati o olho lá que enxerguei, né? Amém, amados? Olha, para nós encerrarmos aqui, em nome de Jesus. Seja fiel no administrar bens. Seja fiel. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo falou no capítulo 25, versículo 21 de Mateus. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Esse texto está num contexto que diz o seguinte, que o Senhor, Ele chamou algum dos seus servos e falou para o seu servo: olha, eu vou deixar um dinheiro aqui com vocês, então eu quero que vocês trabalhem com ele e coloquem na poupança, trabalhem com ele e alcance lucro, alcance. E a Bíblia nos fala, logicamente, que o Senhor está querendo dizer assim, são os dons que Ele dá para nós, que somos pregadores do Evangelho. E o que o homem entende como valor nesse mundo? O homem entende como valor, como poder, bem monetário. Então o Senhor disse assim: olha, eu vou dar talento para vocês, e com esses talentos, vocês vão trabalhando, vão granjeando outro, vão alcançando almas, né? E quando eu voltar, a gente acerta aí o que tem que ser acertado. Então o Senhor está falando que Ele foi acertar contas com alguns dos seus, com os quais Ele tinha deixado talento, e alguns deles responderam para o Senhor: Senhor, olha aqui, o Senhor me deixou 5 talentos, eu granjeei, eu lutei, e eu conquistei outros 5 talentos. Aí o Senhor disse para ele: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, presta atenção que eu vou falar para você. Ninguém vai confiar em você de um pum até lá. Vai confiar você em as coisas pequenas. E Ele, vendo a tua fidelidade, Ele vai lhe confiando coisas maiores. Vendo a tua fidelidade, Ele vai confiando coisas maiores. Vai confiando. Então, se alguém confiar em você coisas pequenas, não se aborreça com aquilo, porque é ali que você vai ser provado. Porque o Senhor também prova-nos dessa forma.
o Senhor não prova você pegando você, colocando você no muito. Ele vai colocar você no pouco para ver a sua atitude e a tua conduta e como é que você vai, se você vai realmente trabalhar e vai multiplicar aquilo que Ele colocou na tua mão, para ir depois então, Ele levar você no muito. Então seja fiel. Amém? Deus confiou a você alguma coisa, seja fiel. Deus confiou alguma coisa a você na empresa através do seu superior, seja fiel ao seu superior. Deus confiou você alguma coisa em qualquer área, seja fiel a Deus, seja fiel a Deus. Olha José, eu não vou, se eu fizer isso, eu vou cometer um pecado grande, eu não vou fazer isso. Amém? Então fala para o teu irmão assim, seja fiel, fala para ele. Seja fiel. Amém? Seja fiel. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis naquilo que Ele nos entrega. Amém?